Antes da gente começar, eu queria falar para vocês que é uma emoção muito grande estar aqui nesse evento. As empresas de pescado, normalmente, a grande maioria delas, a grande maioria das empresas da Abipesca, elas são empresas familiares. Então, quando a gente vê um evento desse, tão bonito, com tantas autoridades, com tanta gente que conhece de pescado, é quase impossível a gente não lembrar do início da nossa empresa, do meu avô, dos fundadores das outras empresas que também fazem parte, e pensar como eles deveriam estar aqui orgulhosos de saber que aquele trabalho que eles começaram com tanta dificuldade há tantos e tantos anos atrás gera interesse de uma parte tão representativa e de pessoas tão inteligentes como essas que estão aqui hoje. Então, isso não estava programado, mas com certeza é um orgulho muito grande poder estar aqui falando e representando a Abipesca. Pessoal, esse evento é um evento que enche de orgulho todos nós da Abipesca. É um evento que a gente não usou nenhum dinheiro de fornecedor, que a gente poderia ter outros patrocinadores, mas a gente não quis. A indústria sentou, se uniu, olhou para um projeto que poderia ser totalmente diferente do que a gente fazia, e mesmo em um momento em que a gente vive a maior crise já vivenciada nesse país, com problemas enormes para o setor. Hoje nós temos o dólar, eu acho que bateu a terceira maior cotação da história, e a gente tem grandes exportadores na Abipesca, e todos os exportadores estão sofrendo demais por não poder estar exportando para a Europa com dólar de 4,15, sem contar com os importadores que já sofreriam normalmente com uma cotação dessa. Então, as dificuldades são imensas, nunca teve nada parecido, e mesmo assim, um grupo de empresários se uniu, decidiu não olhar somente para o universo das suas empresas particulares e decidiu fazer um evento muito maior do que o seu próprio mundo. Isso demonstra que a Abipesca tem uma mentalidade diferente do que a gente pensava, do que a gente tinha sozinho e há alguns anos atrás. Então, é um orgulho muito grande estar aqui com vocês nesse dia. E, assim, a associação, ela vê que o potencial do pescado no Brasil é enorme, mas a gente só vai conseguir atingir esse potencial se a gente conseguir unir todos os setores. O setor público, que precisa regulamentar e fiscalizar a nossa atividade, a academia, que precisa de pesquisas e estudos para municiarem a iniciativa privada, e o setor privado, que precisa investir para gerar renda, gerar emprego e gerar impostos para o Brasil. A Abipesca é uma associação muito nova. Nós temos 3 anos, a fundação dela foi em março de 2015, e nós nos juntamos porque as indústrias estavam com uma situação bem complicada e precisávamos ter... Pode depois uma aguinha? Eu estou nervoso. Ô, presidente. Obrigado. Agora quase caiu o copo aqui, que já ser... Bom, a Abipesca se uniu há 3 anos atrás, compostas por empresas, todas elas que estão sob serviço de inspeção federal e que têm um número mínimo de trabalhadores dentro da indústria. Nós nos unimos com as empresas tinham que ter um compromisso ético, não só com seus consumidores e clientes, mas também com os órgãos públicos e todas as entidades que se relacionassem com ela. É uma associação que hoje tem um faturamento aproximado de 8 bilhões de reais, é um faturamento alto, e a gente acredita que podemos crescer não só no faturamento individual de cada empresa, mas agregando cada vez mais indústrias que têm esses mesmos objetivos. Nós geramos 8 mil empregos
diretos e mais de 30 mil empregos indiretos. Eu tenho que fazer aqui um agradecimento a todas as empresas que estão junto com a gente patrocinando esse evento, e eu quero fazer esse agradecimento nominal, e vou fazer por ordem alfabética, para não ter ciúmes e depois não pedirem meu impeachment. Então, muito obrigado. Atum do Brasil, Bom Peixe, Bom Mar, Camil, Costa Sul, Cruzoé Foods, Frescato, Frumar, Gomes da Costa, Léo Santos, Netuno, Noronha, Prime Seafood, Produmar e Vale Douro. Muito obrigado. Queria agradecer muito a todos os painelistas que estão aqui. Eles vieram engrandecer esse evento. Sem a presença deles, esse evento não seria nem a metade do que ele é. Muitos deles estão vindo de fora do país, perdendo seu tempo, não, nos ajudando, né, investindo tempo na melhoria do setor pesqueiro do país, mas todos eles estão deixando os seus afazeres, fazendo uma viagem longa para vir para cá e compartilhar experiências e conhecimentos conosco. Então, fico muito agradecido, a gente agradece muito por essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento com a gente. O nosso simpósio, que vai começar amanhã às 8 horas, ele está dividido em 4 painéis. Esses 4 painéis, no nosso entendimento, eles estão abrangendo todos os elos da cadeia produtiva de pescado. A gente vai começar falando de matéria-prima, que é um assunto super importante, ainda mais se pensarmos num país que a população mundial cresce a cada ano e que nós temos que buscar o alimento para suprir a demanda dessa população de algum lugar. 70% do planeta é coberto de água, não tem de onde vir o alimento para suprir essa demanda que não seja do mar, dos rios e de represas. A pesca, a aquicultura, elas serão o curral do mundo nos próximos anos. Não temos a mínima dúvida disso. Calma. Então, gostaria, para esse painel, primeiro painel de matéria-prima, contaremos com a presença do senhor Davidson Souza, secretário especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, com o senhor Dries Meschke, de Marrocos, ex-secretário executivo do ICAT, que é a Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico, o senhor José Miguel Burgos, do Chile, que por 4 anos foi diretor nacional da Pesca e Aquicultura, e completando esse painel, vamos receber o senhor Rui Ludovino, de Portugal, que é conselheiro da delegação da União Europeia no Brasil desde 2014. Depois desse painel, nós vamos para a indústria. Uma indústria forte, ela é super importante, porque essa indústria, ela vai pegar essa matéria-prima, vai transformar e agregar valor a esse produto. O Brasil não precisa ser exportador só de matéria-prima, nós podemos ser exportador de produtos de valor agregado. Ser exportador de produtos de valor agregado quer dizer mais renda e mais impostos e mais empregos no nosso país. Eu acho que ninguém nessa sala tem dúvida que a gente tem um problema seríssimo de falta de emprego e isso acarreta um monte de outros problemas no nosso país. Então, a indústria, ela é espinha dorsal do setor de da cadeia produtiva de pescados, e a gente vai falar sobre ela com o senhor Luiz Eduardo Rangel, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o senhor Carlos Rodrigues, da Argentina, diretor da empresa Santauro, com o senhor Gianfranco Natero, do Chile, diretor da empresa Marine Harvest, e com José Antônio Dias, da Espanha, diretor da empresa Mascato S.A. Depois, nós vamos falar sobre um outro aspecto que o Brasil pode ser protagonista mundial, que é sobre o consumo. Todos nessa sala têm conhecimento
que o consumo per capita de pescados no mundo beira a 23 quilos per capita, 23 quilos, e no Brasil a gente está com 11 quilos per capita, e essa relação vem se distanciando nos últimos anos devido ao preço do pescado em comparação às outras proteínas no Brasil. Então, nós vamos contar para esse painel com a senhora Carolina Araújo, diretora da Nielsen, com foco nas indústrias de alimentos do Brasil, com o senhor Fernando Perry, que é presidente do grupo Vivenda do Camarão, e com Rafael Gnussmann, que é o gerente do grupo Pão de Açúcar, responsável pelas compras nacionais e internacionais. Rafael Gnussmann, conheço ele há 20 anos e nunca consegui falar o sobrenome dele, hoje saiu. Acho que é o nervoso. Depois desse painel, que é o terceiro, nós vamos para um painel que é um painel de suma importância para qualquer tipo de país que pensa nas suas futuras gerações, que é um painel de sustentabilidade. Nós temos que, além de ter essa preocupação, nós temos que saber como administrar os estoques pesqueiros. Nesse painel de sustentabilidade, nós teremos conosco o professor Lauro Madureira, do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o senhor Nuno Lourenço, de Portugal, delegado internacional do ICES, o senhor Pim Wieser, da Holanda, presidente da EAPO, e com o senhor Hugo Versilo, diretor do Departamento de Conservação e Manejo de Espécies do Ministério do Meio Ambiente. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os painelistas presentes. Esse evento não teria a grandiosidade que tem sem a presença dos senhores. Muito obrigado. Bom, pessoal, para a realização desse primeiro evento, as nossas discussões dentro da Abpesca, elas foram bastante calorosas. Nós somos um grupo de empresários e os empresários querem vender, querem promover os seus produtos, né? E dentro dessa associação, a gente pensava o que a gente pode fazer. E era muito claro que a gente podia gastar esse investimento, que é muito limitado, em promoção para venda de pescados. Nós temos agora a Semana do Peixe, que está chegando, que começa 1º de setembro. Nós poderíamos estar usando toda essa verba que a gente arrecadou para fazer ações, onde a gente conseguiria mensurar o retorno de qualquer uma dessas ações. Mas o que a gente pensou, e que foi uma conclusão geral dentro da associação, é o seguinte: o peixe não tem por que essa proteína ser uma proteína de ocasiões de consumo. Por que a gente, brasileiro, só consome peixe na Semana Santa ou na Semana do Peixe? O peixe pode ser a proteína do dia a dia do brasileiro. Nós estamos falando de uma proteína que é muito saudável, é altamente saudável, que gera um menor impacto no meio ambiente em comparação às outras proteínas. Nós temos uma tecnologia cada vez mais elaborada, barcos melhores para a pesca, um manejo do produto mais desenvolvido. Hoje, o congelamento, corte e transporte estão muito melhores do que eram um tempo atrás. Eu acho que acabou aquele tempo que a gente tinha que ter um amigo que sabia cortar o peixe, ou um tio que sabia cortar. Você ia na feira, comprava aquele peixe inteiro, levava para casa, tinha que ter alguém que soubesse fazer o filé, tirar as escamas, tirar a pele, e depois você tinha que pegar esse pescado e saber como você ia jogar isso no lixo, como você fazer esse descarte do resíduo. Se você não fizesse esse descarte bem feito, o teu prédio todo ficava com ódio de você, que estava com aquele negócio no lixo, fedendo e com cheio de mosca. A situação está mudando. Eu me lembro muito bem, o peixe, ele sempre teve na minha vida. Minha família, a empresa é uma empresa familiar, e a minha primeira decepção profissional, ela foi com pescados. Eu sempre gostei de ir à feira com a minha mãe, meus irmãos, tal. A gente ia lá comer biscoito, e toda vez que a gente passeava na feira, quando a gente chegava na frente da barraquinha de peixe, era um horror, aquele fedor desgraçado, ninguém aguentava ficar, as crianças, eram 3 crianças, uma correndo para cada lado, e minha mãe maluca, porque aquilo era totalmente desagradável para uma criança e para qualquer pessoa.
Hoje, a gente não tem mais isso. Eu me lembro, nessa época, eu via, né, meu pai chegava em casa, tal, abraçava ele, saudade, sentia um cheiro peculiar no meu pai. Pô, meu pai chegou do trabalho com cheiro estranho. Não pensava em outra coisa, mas não pensava em nada também. E um dia eu tive que fazer um trabalho de escola, e a professora e o trabalho tinha que perguntar qual era a profissão do pai. Eu cheguei em casa e perguntei qual era a profissão do meu pai. Meu pai falou, eu sou peixeiro. Foi uma decepção tão grande. Eu olhava, peixeiro, pai, tu fica lá naquele negócio. Foi uma tristeza tão grande, porque era ruim. Não tinha... a criança não tem sentimento de valor, de quanto vale, se ganha dinheiro, se não ganha dinheiro. Era ruim trabalhar ali, era aquilo. E na minha época, quando eu tinha 7 anos, isso há uns 15 anos atrás, um pouco mais, o lixo também, quando tinha o lixo do prédio, ele tinha uma vez na semana, o caminhão do lixo passava, se botava na calçada, todo o lixo do prédio, era aquele fedor também desgraçado. Então era lixeiro e peixeiro, eram duas coisas que meu pai não podia ser de jeito nenhum. Era triste ouvir aquilo, e ele falou que ele era peixeiro. Então eu falei, cara, porra, estou ferrado, né? Mas não estava, porque meu irmão foi fazer outra coisa, minha irmã foi fazer outra coisa, meus primos foram mais espertos também, eu fui virar peixeiro também. E ser peixeiro durante uma época que eu era solteiro até que foi interessante, porque eu falava que era peixeiro, todo mundo... Porque tem muita gente, vocês não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que confunde peixeiro com pescador. Então, quando eu falava que era peixeiro, eu imaginava já eu lá numa balsa, pescando, bronzeado. Não era nada disso, eu não sabia nem fazer um filé, como ainda não sei, às vezes, muito bem. Mas aquela foi a minha primeira decepção. O mundo mudou, o mundo do peixe mudou. Hoje você tem restaurante que você pode fazer exposição dos peixes frescos sem cheiro nenhum. A tecnologia está aí para isso. E a indústria está pronta para poder prover essa tecnologia. Ela está pronta para fazer produtos diferentes. A gente está pronto para isso. A gente precisa de apoio. Sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Sem os públicos nos ajudando, a gente vai voltar ao passado, à feira que nos dava repugnância de odor, de visão e de tato. Ninguém precisava desculpa a brincadeira, mas ninguém precisava de luz negra, nem de candle table, para saber que aquilo era repugnante, porque a gente sentia. Repugnante estava no nosso nariz, no nosso olho, no nosso tato. Hoje, as coisas mudaram, nós temos uma tecnologia muito maior, muito melhor para fazer produtos diferentes, mas precisamos que a régua, que ela esteja alta. Se a régua ficar baixa, a tendência é que ninguém melhore seus produtos. Como é que eu passei? Que me perdi. É porque esse negócio está atrapalhando a minha visão. Bom, nós precisamos do apoio, e temos o apoio do Ministério da Agricultura e dos outros órgãos para várias coisas. A relação, a gente sente que está mudando. Eu tenho alguns números. Há pouco tempo atrás, 5, 6 anos atrás, quando a gente ia fazer... Eu tenho uma empresa, que a gente é comercial, eu vendo. É claro que a gente pega produtos da concorrência para fazer análise. Há 5, 6 anos atrás, quando a gente ia numa gôndola de supermercado, pegar um produto da concorrência, muitas vezes a gente comprava 4 produtos do mesmo produtor, com nome diferente, chegava na indústria, abria e via que aquele ali era o mesmo produto. Como que a gente concorre com empresas assim? O Ministério da Agricultura, eu acho que foram pioneiros na verificação do DNA de cada pescado. E os números de melhoria foram impressionantes. Eu peguei aqui esses números e a gente teve o primeiro ano que o MAPA fez a verificação de DNA para espécies, foi em 2015, eles acharam 23% das amostras fraudadas. Isso quer dizer o quê? Em 23% dos pacotinhos estava sendo vendido gato por lebre. Era um peixe na embalagem e no pacote era um outro. Já em 2016, esse percentual
caiu para 15%, pela fiscalização que o MAPA fez durante o ano. Em 2017, a gente chegou a um número de 3%, que é sensacional. A gente caiu de 23% para 3% em 2 anos. A fiscalização ajuda a gente. Isso eleva o nível. Agora, dado alarmante que a gente teve, infelizmente, tivemos uma regressão desse número em 2018. O número verificado pelo MAPA voltou de 3 para 9,3, tá? E isso em pacotes de produtos sob o Serviço de Inspeção Federal. Pela primeira vez, o Ministério da Agricultura pegou pacotes de empresas que estão sob Serviço de Inspeção Estadual e Serviço de Inspeção Municipal. Vocês não têm ideia do resultado. É inacreditável. Eu peguei e a fonte é Ministério da Agricultura. Então, fiquei tranquilo em poder reproduzir. Mas são 55,6% dos produtos analisados que estão sob serviço da inspeção municipal, estadual, fraudados. Como você investe em uma indústria, em equipamentos, em tecnologias, se você vai competir com empresas ou com uma gama de empresas que em 56% dos pacotes ele está botando um nome de um produto e está vendendo outro. Se iniciativa privada e governo não caminharem de mão dada, o setor, que tem um potencial enorme, não vai andar. Nós temos no Brasil 8.000 quilômetros de costa. Nós somos o país que tem, um dos países que tem maior quantidade de água que é possível fazer o cultivo do mundo. E um mercado consumidor interno de 200 milhões de habitantes. Nós temos as ferramentas, nós temos os recursos naturais. Nós somos os maiores produtores de outras proteínas, por que não do pescado? A gente precisa se unir, a gente precisa estar junto. A Abipesca trabalha, e eu acho que é muito importante, mas a gente trabalha com um tripé um tripé da produção, que a gente chama, que tem progresso, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. É claro, nenhuma empresa que está, mas que está aqui, que pensa nas próximas gerações, quer trabalhar com produtos finitos ou quer ter resultados a curto prazo que não se prosperem a longo prazo. Se fosse isso, de repente, a gente estava botando muito dinheiro em promoção. A gente está fazendo um simpósio técnico. E eu acho que muitos empresários pensam isso, e que as suas empresas, que elas tenham vários anos. Então, a gente pensa que a segurança alimentar é primeiro lugar, é óbvio, quem quer vender produto ruim, mas sem progresso, sem crescimento, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável não existe. Agora, semana passada, vocês podem ver no site do Globo, na Venezuela, infelizmente, estava tendo fila para comer carne estragada. Sem progresso, cadê a segurança alimentar? Sem progresso não existe segurança alimentar. Então, esse tripé que o progresso, ele é muito importante. O que a gente quer? Esse tripé de progresso, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, ele define os valores da Abipesca. E para botar isso em prática, a gente precisa que todos os órgãos reguladores da atividade estejam junto com a gente. A gente precisa de um ambiente propício ao comércio. A gente precisa ter produções a baixo custo. Ninguém vai ficar comprando peixe caríssimo. E nós precisamos de desenvolvimento sustentável. Precisamos de um ambiente que seja propício a inovações, que a gente possa criar produtos novos e que a gente possa chamar aquele produto pelo nome que ele é. Hoje, no Brasil, a gente não pode vender porção de peixe, porque não existe regulamentado o nome porção. Nós vendemos filé de salmão em pedaços. Nós precisamos nos modernizar.
num país, se a gente abrir mão do crescimento, do desenvolvimento, do progresso, o nosso país, as diferenças e as distorções dentro da mesma sociedade, ela leva uma população ao caos. Hoje, no Brasil, nós temos 13 milhões de desempregados. A gente vive uma guerra civil não declarada e a gente não tem segurança jurídica para investimento. Eu estava escrevendo e estava vendo a situação que o país se encontra hoje e toda hora eu lembro muito de uma música, que alguns de vocês vão lembrar, não vou cantar porque não tem saída para violão, mas a música é a novidade do Paralamas de Sucesso, não sei, muita gente vai lembrar. Mas essa música conta uma história de uma sereia, que é achada numa praia, e que alguns olham para essa sereia e falam assim, nossa, é um busto de uma deusa maia. E outros olham e falam assim, nossa, é um rabo de baleia. Alguns querem beijar seus lábios de deusa. E outros querem o seu rabo para ceia. Tem alguma semelhança com o nosso país? Então, a novidade que seria um milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho. Uma sociedade que não tem crescimento, ela leva à desigualdade e à desunião. E a gente está vivendo isso. Todo dia a história da sereia acontece no Brasil. Nós precisamos estar juntos para mudar essa situação. A indústria está pronta para oferecer produtos para o Brasil e para o mundo. Nós podemos ser a mola propulsora do agronegócio nos próximos anos. Podemos gerar emprego, renda e impostos, mas temos que todos os setores se comprometam com isso. Nós podemos fazer o que as outras proteínas já fizeram. Nós podemos ser responsáveis pela geração de milhões de empregos por todo o país, bilhões em receitas para famílias e impostos, mas sozinhos não iremos a lugar nenhum. Nós contamos com todos vocês que estão aqui hoje para ser multiplicadores dessa ideia. Nós podemos ajudar o Brasil. Acreditem em nós. Muito obrigado. Quero cumprimentar o senhor Tiago de Luca, presidente da Bipesca, cumprimentar também o senhor Eduardo Lobo Naslauski, presidente da Câmara Setorial da Produção e Indústria de Pescados. Em seus nomes, cumprimento todas as senhoras e os senhores presentes. Quero também cumprimentar o meu secretário executivo, da Secretaria-Geral, doutor Pablo Tatim, e cumprimentar também o senhor Davidson Franklin de Souza, secretário da Agricultura e Pesca da Secretaria-Geral da Presidência. Cumprimentar cada um dos senhores com a boa noite. Eu venho aqui em nome do presidente da República, Michel Temer, para ratificar com muita eloquência o compromisso do senhor presidente com esse setor. Depois de muito sofrimento, depois de muita luta, depois de uma peregrinação lastimável, hoje a pesca está sediada ali no Palácio do Planalto e hoje sob os cuidados da Secretaria-Geral da Presidência. Como os senhores e senhores sabem, o Brasil tem mais de 9.000 quilômetros de litoral, mais de 11.000 rios, riachos e córregos, mais de 200 reservatórios hidrelétricos e 12% da água doce do mundo. E não posso também deixar, como morador de Brasília, de destacar o nosso Lago Paranoá, com seus 40 quilômetros de comprimentos e 12 metros de profundidade média. Entretanto, com todo esse potencial, a produção agrícola do Brasil, em 2016, foi de apenas, como os senhoras e senhores sabem, 580 mil toneladas, enquanto a produção global de pescados foi de 110 bilhões de toneladas.
Ou seja, a aquicultura do Brasil contribuiu com menos de 1% desse total. Além disso, o brasileiro come hoje, em média, já foi dito aqui, a mesma quantidade de pescado que comia há 50 anos. Apenas 10, 11 quilos por ano, sendo que a média mundial é o dobro disso. Embora a aquicultura brasileira esteja em 8º lugar em 2018, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, esses números nos mostram que temos potencial para incrementar esse importante setor no nosso glorioso agronegócio. Ciente dessa necessidade, o presidente Temer transferiu a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca para a Secretaria-Geral da Presidência, hoje sob o meu comando, a fim de que tomássemos todas as iniciativas para incrementar esse setor. E quando fui convidado para assumir essa pasta, o senhor presidente me recomendou que eu desse uma atenção especial para essa secretaria. Portanto, enalteço a realização deste evento, que pela primeira vez acontece no Brasil. Esperamos que amanhã, com a troca de experiências entre os maiores expertos mundiais do setor de pescado, possamos impulsionar esse importante agronegócio brasileiro, proporcionando mais emprego e renda aos brasileiros, sustentabilidade ambiental para o Brasil e mais saúde a todos nós. Ao encerrar, quero deixar registrado aqui que as conversas que eu tenho tido com os representantes do setor, eu tenho dito, não espere, nesses poucos meses que temos à frente, grandes projetos para o setor, mas um compromisso que tenho feito pessoalmente com os representantes do setor e quero fazer aqui publicamente, é o compromisso de trabalharmos com afinco, com responsabilidade, com muito entusiasmo, para avançarmos na solução dos gargalos que dificultam o pleno desenvolvimento desse setor. Não faltará ao secretário Davidson o apoio suficiente para que nós possamos dar resposta, senhores e senhoras que estão nesse setor, resposta suficiente para amenizar o sofrimento, a dificuldade que todos vocês enfrentam neste momento do Brasil, especialmente nesse setor. Então, contem com o presidente Temer, contem comigo, com o secretário Davidson, secretário executivo, para que possamos dar resposta para vocês, especialmente em solução de problemas que vocês enfrentam. As portas do Ministério estão abertas para todos vocês, venham nos dizer e contar a história e os problemas que vocês enfrentam. Eu tenho tido conversas com o secretário Davidson, um secretário competente nesta área, conhecedor do setor, e ele tem demonstrado as grandes dificuldades que esse setor tem enfrentado, e especialmente a Secretaria Especial. Mas contem conosco, não tenham dúvida disso, que nós vamos nos desdobrar para dar resposta para vocês. Não temos grandes projetos, não temos tempo para isso, mas não tenho dúvida que o compromisso do presidente Temer, do governo Temer, compromisso da Secretaria-Geral da Presidência com esse setor, é sério, e não tenho dúvida disso, que nós vamos trabalhar para ajudá-los, para solucionarmos os gargalos e dar a vocês uma maior tranquilidade para produzir nesse país, que se vocês estiverem produzindo mais, o Brasil ganha muito mais. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite, eu prometo ser breve, também estou com fome e meus parceiros já falaram praticamente tudo. Tiago, parabéns pelo discurso, foi enriquecedor e eu estou muito orgulhoso de você. Queria antes fazer uma homenagem ao primeiro presidente da Abipesca, presidente fundador, Antônio Motuano de Luca, ao qual eu peço a todos uma salva de palmas. Queria também agradecer a equipe da Abipesca
e na pessoa do Cristiano Lobo, eu parabenizo todo o restante. A maioria de vocês aqui eu já conheço, o setor público e o privado está presente, na sua grande maioria, todo mundo com excelência, com muita competência. A gente, nesses anos todos, aprendeu a entender e conhecer um pouquinho de como é que funciona essa rede, essa relação público-privado. Hoje eu estou aqui representando a Câmara Setorial e não posso deixar de parabenizar e agradecer a presença dos meus pares, o Francisco Menezes, da Peixe-BR, na pessoa de Jorge Neves, presidente do Sindip. Eu agradeço e parabenizo a presença dos outros presidentes de entidades aqui. Senhores, ontem eu estava pensando e até fiz uma ligação para casa, falei com minha esposa e perguntei o que é que eu vou falar amanhã nessa reunião. E ela disse, você não tem que falar mais nada, não, porque tudo já foi dito nesses anos. Os presidentes de entidades já falaram, os seus associados já falaram, todo mundo já falou tudo o que se precisava. O que vocês precisam realmente é conversar. Então, eu convoco todos aqui, o público e o privado, para uma conversa, que é diferente de falar. Quando a gente conversa, a gente fala, é ouvido e a gente escuta a outra parte. Hoje, o nosso problema principal é a insegurança jurídica do ambiente regulamentar, do ambiente regulado. Como presidente da Câmara Setorial, eu não falo só sobre a indústria, eu falo também sobre a captura, falo sobre o cultivo. Então, quando o empresário ou o pequeno cultivador vai iniciar sua produção, ele teme o que pode acontecer com ele tem medo do ambiente. A mesma coisa o armador, quando vai construir o seu barco, ou quando vai soltar a sua tripulação ao mar, ela teme pelo que pode acontecer nas regras que existem hoje no ambiente. E o industrial, principalmente o industrial, ele, quando o produto está na linha de processamento, ele está com medo do que pode acontecer. Quando ele está transportando, ele está com medo do que pode acontecer. Quando ele está importando, ele está com medo do que pode acontecer. E a todo dia, a todo momento, as regras vão mudando. E existe uma diferença muito grande de entendimento entre os atores que fazem parte do setor público. Uma parte do país pensa de uma maneira, interpreta a lei de outra maneira. No Rio Grande do Sul, se faz a inspeção com um critério, que não estou aqui dizendo que o critério é errado ou certo, mas se faz com critério. Quando você vai para o Ceará, o critério é outro. E isso causa uma insegurança muito grande. Então, o que a gente hoje, com esse summit, mais do que tudo a gente quer é convocar todos aqui para um pacto nacional. Um pacto para que a gente possa sentar e reescrever onde é que a coisa está pegando. A gente não pode escutar 1 bilhão e 200 milhões de dólares e dizer 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Sim, 1 bilhão e 200 milhões de dólares é o que a gente importa de pescados hoje. Esse número por si só não diz nada, porque o país é grande, é um país continental, a gente tem consumo para isso, mas quando a gente fala que são 200 milhões de exportação apenas, a gente para e diz, opa, como o Tiago falou, uma costa continental, a segunda maior reserva de água doce do mundo, empresários que não são empresários, são highlanders, são sobreviventes. Esses empresários brasileiros do ramo da pesca são guerreiros, não falta dinheiro, mas o que tem-se hoje aqui é medo, insegurança. O empresário de fora, e a gente tem casos dentro da Bipesca, tem recurso para investir, gerar muito mais emprego aqui, e não vem por quê? Não vem porque tem medo. É hora dessa reflexão. Esse summit existe para a gente escutar a opinião e entender o que é que está acontecendo em outros países, o que é que está acontecendo em outros ambientes regulados também, porque competência no serviço público nós temos. Competência empresarial nós temos. Estamos no século XXI
e o Brasil não pode ser um ator diminuto nesse momento. O Brasil tem que ser um líder, e é hora do diálogo. Não vou me alongar mais, eu queria, sinceramente, dizer que é um evento marcante. Queria agradecer, inclusive, um dos grandes incentivadores desse summit foi o secretário Rangel, que no passado nos convocou e disse: é o momento de sentar e conversar. Aproveitando a SEAP consolidada e o nosso ministro garantindo o apoio ao setor e as medidas que serão necessárias, a gente não pode se acomodar e dizer é o fim do ano, vamos esperar o ano que vem. Não, o momento é agora. Eu acho que a partir de amanhã a gente tem que partir para um novo momento. Então, em nome dos associados da Bipesca, em nome dos associados dos participantes, dos integrantes da Câmara Setorial, não esquecendo aqui meu nobre deputado Teobaldo, que nos tanto ajuda, e Santa Catarina tem sido perseverante, dura, combatente e aliada da indústria nacional em tudo que é do bem e da geração de emprego, convocar todos para esse pacto nacional de geração de renda, de geração de riqueza, e que a gente tenha um Brasil melhor para frente. Obrigado, boa noite.